E aí, turma, tudo bem por aí? Vamos continuar as nossas aulas, tá? Então, a gente vai continuar aqui com os artistas, né, modernistas brasileiros. Aí a gente já veio estudando, por exemplo, Anita Malfatti, Lázaro Segall. E hoje nós vamos aqui com o Di Cavalcante, tá? Outro grande artista brasileiro que participou da corrente modernista aqui no Brasil. Então ele foi aí um dos responsáveis por essa consolidação, por esta identidade artística, tá? Que a arte brasileira ela começa a ter aí a partir de 1922, claro que sem deixar de citar que antes da semana de 22 houveram vários artistas que se destacam aí com essa questão de romper um pouco, de inovar. E aí nós não podemos esquecer do Almeida Júnior, tá? Esquecer da Georgina de Moura e vários outros, tá? Mas a semana de 22, ela é um marco porque vai, digamos, alavancar e trazer uma identidade totalmente brasileira, brasileiríssima, ok? Então vamos lá. Claro, tiveram influências, né? Europeias, como a gente já pôde acompanhar e como a gente vai acompanhar hoje também. Porém, com a cara, com o jeitinho brasileiro, tá certo? Então já convido você para abrir o seu livro lá na página 50, certo? Para a gente começar este nosso estudo sobre o Di Cavalcante, tá bom? Bom, vamos lá. Então, aqui na página 50, aí depois a gente destaca alguns pontos aí da sua biografia, ok? Então vamos lá. De Cavalcante, uma ideia torna-se realidade, tá bom? Então, um dos objetivos dos artistas do movimento modernista era sintonizar o Brasil com as mudanças estéticas que ocorriam na Europa. Essa não era uma tarefa fácil, pois esse grupo, composto de músicos, artistas plásticos e escritores, tinha de enfrentar um público que não estava preparado para esta transformação. Em 1921, um pintor Di Cavalcante realizou em São Paulo uma exposição que foi o primeiro passo para a realização dessa ideia. Foi o que precedeu o grande evento dos modernistas, a Semana de Arte Moderna de 1922, tá certo? Bom, então o Di Cavalcante ele também contribui aí com essa ideia, né? Com a ideia de fazer um grande evento, esse evento que foi um marco, que foi a Semana de 22. E também a exposição da Anita Malfatti, em 1917, também influencia exatamente este evento, tá? Então, o de Cavalcante também faz uma exposição aí que precedeu também a semana de 22, tá certo? Então vamos lá. Então, falando um pouquinho desse modernismo brasileiro, era formado por músicos, artistas plásticos e escritores, tá? E aí, escultores, enfim, poetas, tá? Escritores em geral. E a aceitação foi negativa, tá? Isso muito em conta aí pela arte que era produzida no país naquele momento, tá? Uma arte tradicional, embora que já tínhamos aqui também o realismo, o impressionismo, porém as ideias ainda estavam bem acadêmicas, tá? A realidade ainda era representada de forma figurativa e fiel ao que se estava representando, então a aceitação foi totalmente negativa. Mas o objetivo dos modernistas, além de conectar o Brasil com o exterior, eles queriam também incomodar, queriam mexer, né? Mexer com essa estrutura aí, romper com esse tradicionalismo artístico, tá? Muito bem. Então,
As influências desse movimento modernista, então, as influências também do Di Cavalcanti, vão ser as vanguardas europeias, tá? Essas vanguardas, elas vão surgir depois do impressionismo, depois vem um período chamado pós-impressionismo, e aí vão surgindo esses movimentos artísticos de vanguarda, tá? Que vão presenciar contextos mais adversos, tá bom? Desde a Primeira Guerra Mundial a outros acontecimentos ali no início do século XX, metade do século XX, segunda metade, e até a segunda, quer dizer, esse período que eu falei para vocês, até onde esses estilos eles vão estar aflorando, tá? Então vão surgindo vários estilos artísticos pela Europa, e aí os brasileiros que vão estudar lá, os artistas, tá? E aí vão ter contato com esses movimentos e também com os artistas. E aí vão surgir aqui no Brasil um tempo depois, tá? Devido à viagem, tal, à distância. Enfim, as influências, elas foram muito fortes nesses artistas. Por exemplo, no Di Cavalcanti. O Di Cavalcanti ele foi influenciado bastante pelo expressionismo, pelo muralismo, os muralismos mexicanos, tá? De Diego Rivera, um muralista mexicano muito que se destaca realmente aí na arte mexicana e por isso também mundial. Mas a gente vai notar principalmente o toque cubista nas obras de Cavalcanti, tá? Então, esse último pontinho aqui, que é a inspiração na cultura brasileira. Então, essas vanguardas, elas são trazidas como uma influência aí europeia, porém, os artistas brasileiros, eles vão mostrar o Brasil. Então, eles tinham que fazer algo que mostrasse o Brasil, as riquezas do Brasil, que valorizassem a nossa cultura, tá bom? Então, a influência foi apenas uma porta, um meio pelo qual os artistas pudessem transformar aí e trazer uma identidade para a arte brasileira, tá? Bom, vamos adiante. Então, aqui, um pouco mais sobre a biografia, agora sim, biografia de Cavalcanti. Então, Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo. Ele era carioca, aí nasceu em 1897, chegando a falecer em 1976. Bom, e aqui algumas fases. Então ele passou aí por uma fase de ilustrador, caricaturista, e aí as viagens à Europa vão proporcionar a ele esse contato, tá? Com as vanguardas e com artistas também. O próprio Picasso, né, o artista do cubismo, mundialmente aí muito conhecido, ele elogiava bastante o Di Cavalcanti. Bom, e aí ele é um representante do modernismo brasileiro, tá? Então ele representava essas festas populares e tradições e a beleza da mulher negra, bem como também essas festas populares, né? Operários e esta beleza feminina brasileiríssima aí das negras. Então, aqui vamos dar uma olhadinha, turma, nas obras do Di Cavalcanti, tá? Temos aí samba, que também nós vamos encontrar no nosso livro aqui na página 50, tá bom? Na página 50, turma, também vai falar um pouco sobre a biografia dele, tá? Exatamente esses pontos que eu destaquei, vocês vão notar aqui no texto, mas leiam o texto, tá certo? Então vamos lá. Então vamos olhar aqui um pouco dessas obras do Di Cavalcanti. Então nós podemos ver uma representação da música brasileira, que é o samba, um gênero musical mundialmente conhecido aí, prata da casa, tá? Então nosso samba é muito respeitado e muito elogiado, prestigiado lá fora, tá certo? Bom, e aí temos uma cena, né? Um músico e as mulheres aí. Então é uma festa regada a música, tá bom? A boa música, que é o samba. E aí nós vemos as figuras, né? Que são totalmente
representadas de forma diferente, tá? Do habitual, tradicional, real, certo? Vamos ver aqui uma outra obra que são as colunas, certo? Então aí um pouco mais sobre o Brasil representado nas telas do Di Cavalcante. Temos aqui também 5 moças de Guaratinguetá, muito bom. Que legal, as cores bem distribuídas aí, um pouco do cubismo geométrico, tá? Temos aí algumas formas geométricas que ele usou para produzir, para compor esse desenho, tá certo? Então temos aqui também o mural do Teatro João Caetano, então ele também era muralista, o Di Cavalcante, certo? Vamos ver outra aqui, passando um pouco mais, ok? Então, o Grande Carnaval, tá? Então, essa temática da música brasileira, tá certo? E aí, temos uma caricatura do Oswald de Andrade, tá? Quer dizer, desculpa, do Mário de Andrade. Então, aqui um pouco, uma outra faceta da arte de Cavalcante, que era a caricatura, tá? Então, a caricatura é este exagero, tá? Destacando aí alguma parte do rosto da pessoa ou do corpo, e aí sendo desenhada de forma exagerada. Então, a caricatura é uma arte aí produzida, um gênero aí do desenho que vai fazer parte aí, né, da arte do Di Cavalcante. Então temos aqui a caricatura do Oswald de Andrade, esse sim, também participou da semana de 22, o Oswald, como o Mário de Andrade também, foram os organizadores dessa semana de 22, certo? E aqui temos o Manuel Bandeira, tá? Foi um literário, escritor, que também participou da semana de 22, tá? Bom, indo mais pra frente, aí nós temos o cartaz, tá? Da propaganda, né, da semana de 22, que foi produzida pelo Di Cavalcante. Então temos aí Semana de Arte Moderna, exposição tal, da semana de 22 em São Paulo, lá no Teatro Municipal de São Paulo, e aí foi produzido pelo nosso Di Cavalcante, tá? Bom, turma, para finalizar, temos aí uma atividade, certo? Bem interessante, na página 51, algumas perguntas aí para você responder, para você observar a obra de Di Cavalcante da página ao lado e responda as questões abaixo. Quais são os personagens dessa pintura? O que eles estão fazendo? Qual é o tema dessa obra? Qual o assunto da obra, ok? Letra D. Que cores o artista usou? Então, como a gente pode observar aqui, vamos lá rapidinho. Ele está se referindo a esta obra lá do comecinho, essa daqui. Samba, tá certo? Então você vai observar quem são os personagens, quais são as cores que ele utilizou aí, os tons, tá? Vai observar direitinho para fazer essa atividade, certo? E na letra E, que música combinaria com essa pintura, tá bom? Tá muito legal, né, para você responder. E vamos a outra atividade. Bom, essa daqui faz referência às caricaturas que eu mostrei para você agora há pouco, tá? Temos Mário de Andrade, no meio nós temos caricatura de Oswald de Andrade, e na direita nós temos o Manuel Bandeira, tá? Então, qual é a proposta aí? Então, Di Cavalcante também foi caricaturista, tá? De vários de seus amigos modernistas. Então, você vai observar esse exagero, tá? Como a gente falou, né, que é uma característica da caricatura. Então, nos traços das pessoas retratadas. Agora você vai escolher um artista modernista e, olhando uma fotografia dele, desenhará uma caricatura na página ao lado, ou seja, na página 53. Então você vai fazer aí um desenho, tá? Uma caricatura de algum artista. Por exemplo, se eu fosse fazer uma caricatura minha, deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Acho meio difícil, mas vou tentar, tá bom? Porque não é muito fácil desenhar assim.
Então, o que que eu ia destacar em mim, tá? Poderia ser acho que o queixo. Opa, deixa eu voltar lá. Vamos lá. Então, se eu fosse me desenhar, eu me desenharia de perfil. E, não, peraí. De novo. Agora vai, turma. Então, eu... Fazendo aqui uma coisa bem rápida, tá? Os óculos. E o queixo. E a queixada aí, certo? Muito bem, então seria uma caricatura, tá? Bom, queridos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima!